19 horas, como diria o Juca Kfouri, é hora do seu remédio, Dona Nadir, né? Ele fazia isso na CBN Esporte Clube e eu sempre assistia. Eu queria, antes de apresentar os nossos dois convidados super ilustres, dizer que quem gostar dessa live e quiser ver as outras lives que temos feito, escrever para danielnenberg.com.br e já anunciar as nossas próximas lives antes de começarmos essa. Segunda-feira, dia 10 de agosto, também às 19 horas, a gente tem feito lives todas segundas e quintas, 19 horas, com raríssimas exceções. A gente vai ter aqui o Belisário dos Santos, que é ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo, membro da Comissão ANS de Direitos Humanos. Todos conhecem o Belisário, uma pessoa maravilhosa. E na quinta-feira da semana que vem, dia 13 de agosto, também às 19 horas, a gente vai ter a Helena Rizzo, chefe do Mani, e o Beni Novak, chefe do Ici Bistro, para o Floriano aprender a fazer receitas boas para fazer nesse tempo de pandemia em que a gente precisa ficar em casa. E sem mais delongas, queria apresentar já para vocês os nossos dois convidados de hoje. Primeiro, Ricardo Patá, que é presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de São Paulo, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, e o meu querido amigo Floriano Pêssaro, ex-deputado federal, ex-secretário estadual e municipal de assistência social. É um grande prazer tê-los aqui. Boa noite, Patá. Boa noite, Floriano. Boa noite, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Floriano. E boa noite a todos que estão no outro lado da telinha, hein? São muita gente olhando e observando o que nós vamos debater e dialogar. É um prazer estar com vocês. É um grande prazer estar com vocês também. E, sem mais delongas, já queria começar a entrar aqui nas nossas questões, né? A primeira delas, que nós preparamos, foi que, na última sexta-feira, né, dia 31 de julho, o IBGE divulgou a pesquisa do PNAD Covid, revelando que o número de desempregados voltou a crescer no país e chegou a mais de 12 milhões de pessoas. Isso mesmo, mais de 12 milhões de pessoas. E que o desemprego, diante da pandemia, teve uma alta de 26% nos últimos 2 meses e tende a aumentar mesmo com a reabertura da economia. Patá, como é que você enxerga esse cenário? Quais são as perspectivas para o trabalhador? E depois para o Floriano, com tanta experiência que, Floriano, você tem na área de direitos humanos, assistência social, quais são as suas expectativas para o futuro próximo que diz respeito a essa questão do emprego? Patá. Bom, com relação ao momento que vivenciamos, eu vejo um cenário com 3 pilares, né? A questão econômica, que está muito complicada, em frangalhos, o governo demorou demais para poder colocar recursos para pequena e microempresa. Na área do comércio, onde eu presido o comercial de São Paulo, éramos mais de 500 mil pessoas, mais de 70, 80 mil perderam o emprego porque milhares de empresas simplesmente quebraram porque não teve o crédito. Você via, às vezes, propaganda de bancos, olha, vem aqui que nós damos crédito aqui, ali, e o pessoal chegava e não tinha crédito nenhum. Então, demorou demais para tomar decisões. Aquele auxílio emergencial foi um movimento sindical que conseguiu sensibilizar o Congresso, que o governo estava oferecendo R$200, nós conseguimos chegar a R$600, valor esse que é necessário, no mínimo até dezembro, ficar. São, assim, mais de 50 milhões de pessoas estão acessando esses valores, são valores que vão para o consumo e que o consumo pode movimentar a máquina, em especial do comércio. Sem isso, vai piorar mais ainda a situação. Esse é o primeiro pilar. O segundo, a ausência de centralidade nas decisões relativas à pandemia mundial, mas aqui no nosso país o trato foi muito ruim. Estamos nos aproximando de 100 mil pessoas ceifadas as suas vidas, homens, mulheres, negros, brancos, indígenas, não é? E não se tem um trato adequado, né? O presidente fala uma coisa, o governador outra, o prefeito outra, então não se sabe, não se tem essa capacidade efetiva de ter um comando único no Brasil no que tange à saúde, como outros países, a Alemanha, a Nova Zelândia e outros países, com certeza, tomaram medidas muito mais adequadas para um tema tão fundamental, porque essa questão que nós estamos vivenciando somente quando tivermos a vacina
é que teremos alguma tranquilidade. Mas, enquanto isso, os EPIs são fundamentais, as testagens são... Eu soube que no Ministério da Saúde tem milhões de testes a serem efetuados e não fazem. As testagens é fundamental, no mínimo, para diagnosticar o assintomático, que involuntariamente ele está passando essa contaminação. E o terceiro pilar, a meu ver, também grave, é a questão de sinais trazidos pelo governo do ponto de vista de colocar a nossa democracia em risco, sinalizando a volta do militarismo ou sinalizando o fascismo. Então, esse tripé nesse menu que estamos vivenciando nos assusta profundamente. Mas o movimento sindical está unificado, temos conversado muito com o parlamento, em especial, porque é de lá que saem várias legislações que podem auxiliar o nosso país. Conseguimos caducar várias medidas provisórias que tinham um foco totalmente impertinente, né, como a 873, a 905, que é a carteira verde e amarela, daquela forma que estava trazendo a precarização do trabalho do brasileiro e da brasileira, e, ultimamente, a 927. Então, nós temos aí um cenário complicado. Ao mesmo tempo, eu digo a vocês, Daniel, Floriano e todos que estão nos vendo nesse momento, que, mesmo com toda essa situação, eu sou otimista. Eu acho que, com diálogo, né, sensibilizando a sociedade e buscando alternativas eficazes, poderemos sair dessa crise, por mais profunda que ela seja, mas temos que ver o mais breve possível, porque o buraco está cada vez maior, como você mesmo já coloca, o número de desemprego absurdamente elevado, o desalento, então, uma palavra que eu não conhecia, Daniel, não conhecia o que era desalento. E hoje milhões de pessoas nem têm condições efetivas e vontade de buscar emprego. É complicado, mas eu tenho certeza que aquelas pessoas do bem, aquelas pessoas que têm esse interesse em ter um Brasil de inclusão, de capacitação, nós vamos sair vitoriosos. Muito bom, muito bem colocado, Patá. Floriano, e você, meu querido? Aliás, lembrando, Floriano está no Sebrae, tem trabalhado muito essa questão com o Sebrae também. Eu acho que o Patá, primeiro, o Patá é um especialista no tema, há muitos anos no movimento sindical, num setor que talvez seja o setor mais sensível da economia, de qualquer economia, mas em especial no Brasil, que é o comércio, né? E em especial aqui em São Paulo. Então, o comércio, sem dúvida nenhuma, é o que mais sentiu e continua sentindo os efeitos da pandemia, dado que a indústria, a agricultura, são outros setores que conseguiram, de alguma forma, se manter, né? A indústria com queda de produção, como todos os outros setores, mas o comércio sentiu mais porque fechou as portas, literalmente, né? Eu diria que o comércio e o turismo são as duas áreas que mais importantes para a retomada econômica e as que mais sofreram as consequências dessa pandemia, gerando, inclusive, um desemprego imenso, né? Óbvio, por obviedade, dado que o comércio estava fechado e os empresários não conseguiam, de alguma forma, dar a manutenção dos empregos sem ter nenhum faturamento, né? Então, esse é um ponto importante. Mas eu queria voltar um pouco, assinando embaixo tudo que o Patá nos trouxe, os 3 pilares, mas dizer o seguinte: o movimento sindical, nesse momento, seria muito importante como um movimento de pactuação, de saída da crise econômica, social, pandêmica, né? E o movimento sindical foi fortemente abalado com medidas anteriores ainda do governo anterior, que, de alguma forma, fragilizou o movimento sindical como um todo com a reforma trabalhista. O Patá já está partindo da lata aberta, né? Quer dizer, já parte que já houve a reforma trabalhista. Mas a reforma trabalhista, nesse momento, claro que naquele momento ninguém imaginava uma pandemia, mas nesse momento a gente vê as consequências dela, que é justamente essa fragilidade dos sindicatos, do movimento sindical como um todo, nesse momento em que era necessário pactuar junto ao governo federal, especialmente, uma série de medidas para proteger o emprego, né? Por mais que o Patá
venha lutando, eu acompanho a luta dele sempre, e ele relatou agora, junto ao Congresso Nacional, na questão do vencimento das medidas provisórias, de não deixá-las que fossem transformadas em lei, né? Mas o fato é que o movimento sindical ficou muito fragilizado desde então, e agora a gente vê como é necessário essa organização e a importância do apoio que a gente possa dar a todo o movimento sindical. Em relação à saída da crise, Daniel, nós vamos discutir aqui ao longo do nosso debate, mas só para dizer que é fundamental apoiar o comércio. O comércio, especialmente o comércio local, o SEBRAE vem promovendo isso de forma bastante ampla em todo o Brasil, mas é fundamental promover o comércio local, né? O comércio do seu bairro, o comércio da sua rua, o pequeno comércio, porque é esse pequeno comércio que faz com que os empregos possam voltar a serem gerados. Imaginando aí, hoje nós estamos com 12,4, 12,7 milhões de desempregados, mas tem o que o Patá lembrou também, os desalentados, né? Os que já perderam a esperança de conseguir um emprego, que deve somar em torno de mais uns 10 milhões. Então, nós estamos falando aí de quase 23 milhões de pessoas que, nesse momento, não têm emprego e não conseguem gerar renda. Esse é o quadro, esse é o cenário que nós vamos discutir aqui hoje. Não, e eu sinto também, isso vocês falaram, que tem uma questão que o Patá colocou também bem, o Floriano, que tem uma coisa de não estar otimista, né? Nós somos, mas uma parte da população parece que não vê luz no fim do túnel, então isso é muito ruim também, porque uma coisa é tá com desemprego, outra coisa é para que a gente sinta que tem todo um movimento, que vamos sair dessa crise, vamos sair, muita gente desalentada, como o Patá falou, eu concordo com ele. Tem algumas medidas provisórias, né, 927, 936, que pretendem ajudar as empresas a enfrentar o coronavírus e a preservar empregos, mas elas flexibilizam as regras trabalhistas, né, prevendo novos acordos, né? Patá, quais os impactos dessas medidas na vida dos trabalhadores, né? E aí, depois, se o Floriano puder comentar um pouquinho essa questão, se isso significa um retrocesso nas relações de trabalho ou podem projetar um novo caminho, né, nisso também. Daniel, eu preciso voltar um pouco na fala que o Floriano tão bem colocou, que a reforma trabalhista em 2017, e, na realidade, a UGT é reformista. Eu acho que o Brasil precisa de reformas, a reforma do Estado, a reforma tributária, administrativa, e a própria do trabalho e previdência, não da forma que elas foram expressadas, né? Para você ter uma ideia, nós fomos procurados pelo ministro Ronaldo, naquela oportunidade, para que houvesse umas 8, 9 alterações na CLT para dar mais agilidade na relação capital e trabalho, inclusive valorizando o negociado sobre legislado, coisa que eu concordo, desde que esteja fortalecido o movimento sindical. A nossa surpresa é que o Rogério Marinho, deputado nordestino, que não foi reeleito por conta disso, foi alçado agora ao governo novamente por conta da afinidade com o foco de querer destruir o movimento sindical. Ele, dos 8, 9 itens, passou para 120, e tirando os recursos, o custeio do movimento sindical. No mundo todo há uma necessidade, como o Floriano reconhece, de que tenha uma estrutura que possa valorizar o movimento sindical. O argumento era de que não se podia ter nada obrigatório e que logo em seguida iam tirar os recursos do Sistema S, da OAB e assim por diante. No fim, só ficou o movimento sindical, porque mexer o Sistema S não vão mexer, não tenho nada contra o Sistema S. Mas o Guedes falou, não, agora nós vamos tirar recursos do Sistema S e assim por diante. Mas isso não é que eu queira que ocorra isso, mas não ocorreu e não vai ocorrer, como da OAB também ninguém vai mexer. Só foi mexido com o movimento sindical. E nem dos conselhos regionais, né? Dos conselhos de classe liberais, que nós somos todos os liberais, psicólogos, advogados, engenheiros apagados da vida, e é isso, né? Quer dizer, só o movimento sindical. Então, até por o fundo partidário, nada contra, mas o argumento que foi usado foi um argumento falso,
Dois argumentos falsos. Esse foi um deles, e o segundo, que ia gerar emprego. Não gerou emprego nenhum. Gerou informalidade. Não é? O trabalho intermitente, da forma que foi estruturado, foi quase análogo à escravidão. Então, foi uma tragédia que ocorreu em 2017, bem lembrado pelo Floriano, e nós estamos sentindo até agora, estamos tentando nos recompor. Não é? E agora vem a pandemia, quer dizer, numa tragédia dessa vem a pandemia. E, concomitantemente com a pandemia, no que tange a estrutura sindical, o governo colocou um conselho chamado GAET para que houvesse mudança na estrutura, uma outra mudança. Um outro argumento é que tinha muito sindicato, 12 mil sindicatos. Aí o governo quer fazer agora sindicato por empresa. Quer dizer, de 12 mil vai passar para 1 milhão de sindicatos e a maior parte de empresários. É uma situação muito complicada e é importante nesse fórum que nós estamos debatendo, discutindo, para que as pessoas saibam realmente o que está ocorrendo e que a gente possa conseguir ampliar essa capacidade de compreensão e valorizar o movimento sindical. Vocês aí são jovens, tanto o Floriano como o Daniel. Não devem sabem pela história de 1964. O movimento sindical trabalhou duro para conquistar a nossa liberdade, trabalhou forte para acabar com a inflação que no governo Sarney chegou a 84% num mês só. Criamos a política do salário mínimo. Ou seja, o movimento sindical é fundamental em qualquer país. Todos os países são considerados democráticos, como a Alemanha e países nórdicos, têm a estrutura sindical fortalecida. Na Suécia, muitos dos primeiros ministros têm origem no movimento sindical, que é muito valorizado, porque tem equilíbrio, tem força, e num país continental como o nosso é fundamental que nós tenhamos a capacidade de estar lutando principalmente por aqueles que estão na linha da miséria. Infelizmente, vocês devem saber que em vários locais do país, muitos trabalhadores ganham menos do que o salário mínimo, mesmo que o salário mínimo seja constitucional, mas é a empresa que não paga. Então, se não há um movimento sindical para restabelecer o mínimo de dignidade, nós estamos numa situação muito grave. Então, é fundamental que nós tenhamos essa estrutura. E aí, meus amigos, o Floriano também participou do nosso mutirão do emprego. Nós fizemos 4 mutirão do emprego no ano passado. Foi um exemplo fantástico que o movimento sindical deu para inclusão e capacitação. Nós vamos fazer, para vocês saberem em primeiríssima mão também, o primeiro mutirão virtual do Brasil. Vai ser feito em setembro. Nós já temos centenas de empresas, porque nós somos parceiros das empresas, não somos inimigos das empresas. Debatemos, discutimos, mas somos parceiros. E aí nós estamos construindo uma possibilidade muito grande de inclusão e capacitação, que eu acho que esses são os trabalhos fundamentais que o movimento sindical deve desenvolver, e a UGT, com certeza, está fazendo isso. Muito bom. Aliás, só para citar, eu, Floriano, somos sociais-democratas e acreditamos no movimento sindical e o trabalho que vocês têm feito, viu, Patá? Isso é fundamental. Floriano, é com você. Não, eu queria só arrematar aqui esse capítulo nosso, porque o que nos une é exatamente isso. O Patá lembrou bem, o Patá nunca trabalhou contra, sempre trabalhou a favor. Eu sou testemunha primeiro porque a minha origem é do comércio, né? Meu pai era comerciante e, portanto, eu trabalhei no comércio a vida inteira. Mais recentemente, lá com o presidente Francisco Calazans, eu tive a oportunidade de me juntar ao Sintoresp, e a gente fez muita coisa juntos, e eu pude acompanhar mais de perto, com o Isaac, com todo o pessoal lá do movimento sindical, a gente acabou acompanhando mais. E o que eu percebi é uma boa vontade imensa dessas lideranças. Primeiro que o movimento sindical é um movimento de formação política também, né? Por isso que tantos sindicalistas acabam vindo para o mundo da política e muitos acabam liderando nações, como é o caso da Suécia, Noruega e tantos outros países, como o Patá citou. Mas, na verdade, o que nos une é essa ideia de que não é mais a ideia do capital contra o trabalhador, né? A ideia é que a gente possa, de fato, construir emprego com o capital, né? Quer dizer, a gente preza isso, a gente preza essa aliança do capital com o trabalho para o desenvolvimento de todos, né? E nesse sentido, eu acho que o Patá traz um ponto importante. Como o governo pode fazer para não atrapalhar, né? Não é, Patá? Porque se o governo não atrapalhar, já está ajudando muito, muito,
né? Uhum. Mas o governo não pode trazer medidas que desequilibrem no bom sentido, desequilibrem a relação capital-trabalho, né? Quando você propõe flexibilizar a hora de trabalho com redução, jornada de trabalho, redução de jornada de trabalho com redução de salário, é claro que isso vai fragilizar o trabalho, porque ele é a ponta mais frágil do processo, né? Ainda mais num universo de desemprego, que você tem muito mais gente procurando emprego, né, do que empresários dispostos a contratar. Então, nós estamos numa situação que não é fácil. E a postura e a presença do movimento sindical nesse momento é fundamental para garantir minimamente não só empregos, mas a retomada desse crescimento. Muito bom. Aliás, Daniel, me permite uma questão para resgatar. Com certeza o Floriano vai lembrar, há alguns anos atrás, ele estava numa secretaria muito importante em São Paulo, na prefeitura, responsável pelas questões das pessoas em situação de rua. uhum. E aí o Anderson, ele conhece bem também, foi me procurar no sindicato e falou: Patá, você precisa falar com o pessoal das lojas para não jogar água na gente. Nós ficamos lá dormindo perto, o pessoal de manhã joga água. Aí nós fomos falar com o Floriano e conseguimos resgatar uma relação importante, porque essas pessoas são invisíveis, né? E o trabalho que foi desenvolvido naquela época, o sindicato teve uma participação importante, porque o sindicato ele luta, logicamente, por salários, luta pelos comerciários, no caso do nosso, mas também nós temos que ter um trabalho social. Nós temos que valorizar. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, então tudo que está está próximo, nós temos, a meu ver, a obrigação de fazer. E nós fizemos, além disso, um trabalho importante lá na comunidade do Rio Pequeno, criamos um espaço chamado Espaço dos Sonhos, juntamente com uma central italiana. Nós temos lá construído uma casa de 600 metros quadrados e fazemos reforço educacional, damos aula de música. Nós distribuímos, esse período agora da pandemia, 10 toneladas de alimentos para os moradores. Então, o movimento sindical tem uma relevância e que, infelizmente, muitas pessoas, em especial do governo atual, não querem um movimento sindical fortalecido, não querem o trabalhador resgatando o que tem de direito. Então, você, com certeza, lembra bem desse trabalho, não, Floriano? Bom, foi extraordinário, Patá. Aliás, a parceria com os sindicatos comerciais foi extraordinário. Daniel, aqui no Vale do Anhangabaú, muito próximo de onde você trabalha, nós resgatamos quase 1.000 moradores em situação de rua numa parceria com o sindicato dos comerciários. Muitos a gente conseguiu encaminhar para o emprego, mas de forma real, né? Não como se fala aí por aí, emprego novo, tinha um monte de programas que era só nariz de cera, como diria meu professor Paulo Sérgio Pinheiro. Fachada, marketing. Tudo marketing, tudo mentira, né? Mas nós, com o Patá, a gente fez um projeto muito estruturado. Agora, é bem verdade que o sindicato tinha muito mais força e muito mais recursos, né? Então, a reforma que o Rogério Marinho, meu colega de bancada lá fez no Congresso, foi uma reforma que eu, inclusive, disse a ele: olha, você vai fragilizar, ao retirar a fonte de financiamento, você vai fragilizar justamente os mais fracos, né? Os mais frágeis. Quer dizer, não fazia sentido aquele modelo que foi proposto. Mesmo assim, eu acho que os sindicatos conseguiram se restabelecer, né? Porque justamente tinha trabalho consolidado, né? Tinha liderança. E hoje eu peço ao Patá que lidere esse processo junto ao governo da retomada da economia, junto ao presidente Carlos Melles, lá do Sebrae Nacional, para que a gente possa ter um retorno econômico sustentável ao longo do tempo, já que nós vamos ter um governo muito fragilizado por essas questões que você mesmo já nos trouxe, Patá. E, com certeza, essa questão do Sebrae, que o Daniel já apresentou até como Sebrae, e quero também cumprimentar o Isaac, o Nascimento e o Amorim, que estão participando aí do outro lado da telinha, valorizando esse nosso diálogo, de que na qualificação e capacitação nós chamamos o Sebrae para participar conosco, porque nós queremos valorizar também o empreendedorismo. E muitos daqueles que não têm, por qualquer motivo, condições de estar
num trabalho formal, ele pode estar tendo oportunidade, porque o brasileiro ele é empreendedor, ele tem no sangue, ele tem essa capacidade, né? Pode começar com um carrinho de pipoca, daqui a pouco está com uma rede e assim por diante. Então, o Sebrae é muito importante nessa atividade que nós desenvolvemos no passado nos mutirões e que faremos, com certeza, agora no primeiro mutirão virtual. E eu quero contar, então, com você, Floriano, já que você está nessa atuação importante no Sebrae, para nos ajudar a dar oportunidade. Muito bom. Bom, Floriano foi o melhor secretário de Assistência e Desenvolvimento Social que a cidade já teve, né, Patá? Eu não tenho dúvida disso. E, Patá, você, só para terminar esse capítulo, que fundou a Força Sindical em 91 e tem uma experiência nessa questão, você defende um novo rumo para o sindicalismo brasileiro, né, incorporando o conceito de cidadania, agregando ao movimento sindical, como você falou, os excluídos do mercado de trabalho, os desempregados, os trabalhadores na informalidade e os brasileiros que estão também à margem, né, do processo produtivo. Você encontra muita resistência para implantar essas inovações? Você tem conseguido desenvolver, Patá? Porque não é fácil. Você caminha aí no meio-fio, tá certo? Entre um lado e outro, muitas vezes, e a dificuldade dessas inovações, e sempre inovações são difíceis de serem implementadas, não é? Não há dúvida. E quando nós vemos pelo novo desafio, que foi a construção da UGT, União Geral dos Trabalhadores, foi exatamente com essa característica de agregar valor. Então, a UGT nasceu de 3 centrais que deixaram de existir, ou seja, então nós ampliamos a capacidade dessas centrais sindicais, que era a antiga SDS, a CGT e a CAT, né? E um valor importante, eu costumo dizer que na nossa fundação, em 2007, nós parecíamos os miseráveis do Vitor Hugo, representando a base da pirâmide com as suas bandeiras esfarrapadas, mas com a finalidade de ter uma voz mais forte, porque nós representamos os garis, por exemplo, que é um sindicato hoje muito forte, você deve conhecer o Moacir, que é o presidente do CIEMACO, tem os telefônicos, o próprio comerciário, os padeiros, que acho que vocês o conhecem também. Ou seja, a base da pirâmide, né? Os motoboys são filiados a nós, os motoristas de ônibus, né? Os taxistas, os taxistas, no Ceará. E assim, então, vários segmentos que são realmente a base da nossa pirâmide, e começamos a nos fortalecer. De 180 sindicatos naquela oportunidade, nós estamos com mais de 1.300, né? Somos a segunda maior central do nosso país, e basicamente de comércio e serviços, que é a área justamente que mais cresce, mas é uma área mais vulnerável na relação capital e trabalho. Então, nós buscamos alternativas, e principalmente nessa questão da capacitação e da formação, exatamente para dar uma qualidade importante a segmentos que são fundamentais. Os comerciários, por exemplo, eu me considero um verdadeiro servidor público. Nós estamos sempre a serviço da sociedade, né? Não temos a estabilidade no emprego nem a aposentadoria integral, mas todos os outros quesitos, nós somos. Você, quem está nos vendo, só vê a figura que eu vou me expressar como vendedor de sapato. Eu sou funcionário do Pão de Açúcar, não sou vendedor de sapato, mas eu até acho muito importante. Nós temos lá uma diretora no sindicato, que é a Isabel, que era de loja de sapato. Então, vai lá, as pessoas consumir sapato. Sabe que as mulheres que estão nos vendo aqui sabem que eu não estou inventando história, adoram sapato. Pode ser qualquer salário, você vai na casa de qualquer pessoa, mais simples que for, tem lá um lugar que tem vários pares de sapato, adora sapato. Então, a pessoa vai lá comprar sapato, sobe escada, desce escada, não quero isso, não quero aquilo. É o verdadeiro psicólogo, que às vezes a pessoa coloca lá, joga lá um monte de problema para as pessoas, ou seja, está sempre servindo, e nós temos que estar com a alegria nos olhos e no semblante, porque senão você não vende. Então, somos verdadeiros servidores públicos à disposição da sociedade. Muito bom. Aliás, Patá, queria que você comentasse um pouco que amanhã, sexta, dia 7, vai ter o Dia da Mobilização Nacional, que é o dia de luto e dia de luta, que foi convocado aí por várias centrais sindicais,
E eu queria que você explicasse um pouquinho o que vai ser, como vai ocorrer, quais as reivindicações dos trabalhadores, e aí perguntar para o Floriano se ele acredita que esse é o momento da população se organizar e clamar por algumas mudanças que parecem são tão necessárias, não é? Na realidade, o foco principal é a vida. Esse é o foco principal. Nós até não quisemos misturar as bandeiras com questões relativas ao emprego, relativas às medidas provisórias ou questões políticas, porque somente o fato de lutar pela vida, todas as outras questões que são importantes, elas já ficam subentendidas como luta que nós estamos desenvolvendo. Então, nós vamos, os casos dos comerciários de São Paulo, nós vamos sair da 25 de março, que é uma rua emblemática no que tange ao comércio, né? E lá, em épocas de Natal, mais de 1 milhão de pessoas passam por dia naquela rua, né? E nós vamos todos de branco, um carro de som com uma faixa branca, com cruzes, né? Valorizando, na realidade, a vida, apesar de chegarmos a 100 mil mortes. Mortes essas ceifadas, como disse anteriormente, pela ausência de centralidade nas decisões e de compromisso efetivo em resolver uma situação como alguns países resolveram. Então, nós vamos sair com centenas de pessoas, todas com máscara, com distanciamento, porque nós valorizamos muito esses pré-requisitos que a OMS expressa já há muito tempo, valorizando o ser humano e a precaução que deve ser tomada. E de lá nós vamos para a Praça da Sé, onde as outras centrais estarão com as suas bandeiras, com lenços brancos também, e vamos fazer um ato ecumênico, né? Onde de várias religiões vão expressar o valor fundamental da vida. Faz parte, Patá, é normal. Aqui também acontece isso em todas as lives, viu? Acabou de chegar. A mulher é uma advogada extraordinária, Cláudia. Nossa, e aí nós temos aqui 2 cachorros, vê se pode, uma Golden, cachorro de apartamento. É uma Golden e uma Lulu, que são dos nossos filhos, mas quem cuida somos nós. Ela chega na felicidade total das meninas que chamamos, a Cacau e a Mel. Eu tenho uma Mel também e a Pipoca, são 2 Goldens também, eu conheço bem. Mas muito bom para o evento de amanhã, muito importante, né? E, Floriano, é importante aí a população se manifestar e começar a mostrar o que está achando da situação, né? É curioso, porque nós estamos num momento, como lembrou o Patá, de pandemia ainda, né? Muita gente achando que já terminou. Não terminou, não tem remédio, não tem vacina, né? Então, todo cuidado é pouco, usar máscara sempre que sair na rua, toda a parte de higienização que todos já conhecem, né? Lavar várias vezes as mãos, não colocar a mão na boca e coisas desse tipo. Agora, as pessoas estão passando necessidades, essa é a verdade. E, Patá, quero aqui deixar meu testemunho para você também. Eu e o Daniel, a gente tem uma parceria de longa data e de governo, né? A gente trabalhou muito juntos nos governos. O Daniel foi um dos maiores e melhores executivos públicos que eu conheci na minha vida, né? Uma pessoa seríssima, competente, honesta, enfim, muitas qualidades. Eu arriscaria até dizer que ele tem mais qualidades que defeitos, porque eu conheço muitas qualidades dele. Amigo é para essas coisas, Patá. Mas o que eu quero dizer, Daniel, é que é muito bom estar do seu lado, porque você é uma pessoa do PSDB que tem uma sensibilidade social muito grande. Eu acho até que eu contribuí um pouco para isso ao longo das nossas vidas juntos. E eu acho que, nesse momento, nós precisamos muito do Patá, porque nós não vamos conseguir sair dessa crise sozinhos, né? Por mais que a gente mobilize as pessoas não podem ir para a rua, né? Não pode ter aglomeração. Tem uma dificuldade grande. O Patá vai fazer um evento, mas é um evento com toda a segurança sanitária, com todo o distanciamento. Então, não é mais aqueles eventos que mobilizavam centenas de milhares de pessoas. É mais um marco, né? Mas o que a gente precisa muito do Patá e da UGT, das centrais sindicais, né? Aliás, aproveitar e mandar um abraço para o Daniel Bialski, que está aqui nos vendo também, e para o
e para o Isaac, e para o Nascimento, e todos os sindicalistas, é que nós precisamos desse pessoal agora de forma muito organizada conosco, Daniel. Eu acho que o seu mandato pode contribuir muito com isso também, na retomada da economia. O que mais me preocupa é isso. Nós estamos sentados num barril de pólvora. Nós temos centenas de milhares de pessoas desempregadas, nós temos gente passando fome na cidade de São Paulo, coisa que a gente não via há muitos anos, eu arrisco dizer há mais de 30 anos, né? Pessoas voltaram a passar fome, a população em situação de rua, que o Patá lembrou agora, não para de crescer, né? O que a prefeitura vem fazendo é insuficiente para a necessidade, para a demanda que aparece, e eu não culpo a prefeitura, porque a prefeitura não consegue sozinha, né? Se não tiver uma aliança com os sindicatos, se não tiver uma aliança com os empresários para essa retomada sustentável dos empregos e do comércio, especialmente, São Paulo é uma cidade de setor de serviços, né? É nos serviços que a gente pode ancorar essa volta do desenvolvimento e do emprego. Então, Patá, essa união nossa aqui, nós três, eu sou só uma figura decorativa aqui, eu estou aqui para apoiar as iniciativas de vocês e trabalhar. Mas, assim, nós precisamos muito de você, Patá, nós precisamos muito de você, Daniel, para a gente poder retomar a economia e o emprego na cidade de São Paulo. O Daniel e Floriano, você sabe que essa questão da miséria e da fome é uma questão que toca profundamente a todos nós. Vocês podem reparar, e aquelas que estão nos vendo também, vocês vão em qualquer padaria de São Paulo, ou qualquer supermercado de São Paulo, tem uma família dormindo em frente para pegar a comida daquelas pessoas que vão comprar lá um pão ou vão comprar um alimento. É impressionante a situação que nós estamos vivenciando em São Paulo. É realmente uma questão estarrecedora. E eu não estou exagerando, porque eu tenho certeza que o que eu estou falando vocês percebem quando vão numa padaria. Diariamente. O Floriano gosta muito de uma padaria aqui na rua Itacolomi. Ele sabe, vai lá na Itacolomi, você vai ver, lá na padaria tem 3, 4 pessoas dormindo em frente, esperando o pão nosso de cada dia. Então, é uma situação muito grave, meus amigos. É verdade. Mas eu queria falar sobre isso, que, inclusive, o nosso presidente falou nesse último domingo que ele criticou a proposta de estender por tempo indeterminado o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para as pessoas que perderam a renda durante a pandemia. Ele alega, inclusive, que isso vai quebrar a economia. Patá, como então garantir renda para amenizar a dura realidade desse desemprego e enfrentar a pandemia com isolamento social? E o Floriano, você acredita que a pandemia pode levar à criação de novas políticas públicas e iniciativas privadas para a redução da desigualdade social? Patá. Bom, antes eu queria até fazer um comentário do movimento sindical na importância, às vezes, de sugerir uma série de situações. Nós colocamos à disposição do Brasil todo, mas aqui em São Paulo, no Estado, das nossas colônias de férias utilizarem os leitos, porque teve uma oportunidade que estava tendo falta de leitos, logo no começo. Nós também fomos que ajudamos a construir uma ideia que já existe desde a Segunda Guerra, em especial, que é a reconversão. Então, nós começamos em Ibitinga a mudar o mix de algumas indústrias, sugestões nossas, para fabricar máscaras, que também não se tinha no começo da pandemia, não tinha máscara, não sei se vocês se lembram, iam no supermercado, não tinha o álcool, não tinha máscara nas farmácias, sim. Verdadeiro absurdo. Então, o movimento sindical tem essa possibilidade de construção de sugestões importantes para sairmos dessa pandemia. E, como eu disse também, essa questão dos R$ 600 foi insistência nossa. Então, é necessário, sim, no mínimo até o fim do ano, ter essa renda mínima aí para 54, 55 milhões de pessoas. Agora, desde o começo, nós até sugerimos e demos ideias também que teve no passado, o Plano Marshall ou outros planos, o New Deal. Eu sou fã de carteirinha do Franklin Roosevelt. Eu li o livro dele, falei já em vários locais, e esse livro chama-se Tempos Muito Estranhos. Se vocês não leram, vale a pena ler. Ele foi o único presidente eleito 4 vezes e ele tem toda a estrutura da Segunda Guerra, da quebra da economia, e a superação, na realidade, foi com políticas sociais. Esse governo
federal, ele é contra a política social, ele é contra utilizar recursos para questões sociais, ele é de uma extremada direita, nada contra a direita ou a esquerda, mas nós temos que ser pragmáticos e buscar políticas que efetivamente dê substância para um país. E nós precisamos disso. Se tiver que emitir moeda, tem várias alternativas efetivas para que seja capilarizado os recursos para micro e pequena empresa e que possa gerar emprego, manter emprego, no mínimo. Então, eu sou favorável que haja uma mudança no foco das questões relativas ao campo econômico. Você vê, logo no começo, o Guedes deu 2 sugestões. Primeiro, antecipar a aposentadoria, os valores. Mas essa aposentadoria já é nossa, já é do trabalhador, então não é coisa nova. E segundo, usar recursos do Fundo de Garantia, que também é nosso. Então, nós precisamos ter outras alternativas, tem que ter audácia, tem que ter a capacidade efetiva de superação. E é com políticas sociais acopladas a políticas econômicas que nós poderemos sair da crise. Floriano. Eu concordo totalmente com o Patá. Aliás, quero dizer que, numa dessas discussões dos R$600 lá no Congresso, eu participei e estava o ministro Paulo Guedes e parte da sua assessoria, que, como disse, lembrou bem o Patá, é um pessoal muito liberal, né? O pessoal que acha que o mercado vai resolver tudo, né? Eu cheguei a escutar de um membro do governo federal que os pobres eram pobres porque eram vagabundos, não gostavam de trabalhar. Eu falei, bom, o Brasil deve ser o país com o maior número de vagabundos do mundo, né? 50 milhões de pessoas não gostam de trabalhar. É óbvio que não é isso. A questão da inclusão ela é muito sofisticada. Não é para qualquer um, tem que entender de pobreza, tem que entender como é que você faz para pegar uma comunidade, um lugar que as pessoas moram de forma inadequada, tem dificuldade de chegar nas regiões mais centrais, onde se concentram os empregos, passam fome, passam necessidade, não tem com quem deixar as crianças, né? Quarteirizam serviços domésticos muitas vezes, porque não tem como fazer como atender a todas as demandas e necessidades da sua própria família. Então, tudo isso é uma questão que está colocada, ela é sofisticada. Mas a questão mais fácil, a mais fácil de todas, Daniel e Patá, é a renda. Transferir renda, primeiro que não é nenhuma novidade. O Brasil transfere renda há 25 anos. Nós começamos primeiros programas de transferência de renda com o Magalhães Teixeira em Campinas, Tucano, com o Cristóvão Buarque no Distrito Federal e com o Paulo Renato e o presidente Fernando Henrique em Brasília, vinculando a renda à educação, à frequência escolar. Isso tem 20 anos. Então, não tem nenhuma novidade. Transferir renda é o mais fácil. E outra coisa que, nessa discussão dos R$600, a gente levou para o Congresso, as pessoas que recebem R$600 não vão para Miami gastar os R$600. Elas gastam em gêneros de primeira necessidade. Elas gastam comprando na quitanda, na feirinha do vizinho, tá certo? Ela compra gêneros de primeira necessidade, ela compra do comércio local. Essa pequena compra é que gera ICM, é que gera imposto. Então, grande parte, a maior parte desses R$600 vai voltar para o governo em forma de imposto, né? E de dinamismo, de dinamizar a economia. Quando o Patá fala, olha, é necessário manter uma renda básica, é isso. Aliás, é o que nós estamos propondo, Daniel e Patá, que a gente tenha, nesse momento, a pandemia nos traga a instituição de uma nova política pública no Brasil, que é uma política de renda básica, né? E essa renda básica é um valor permanente que vai ser distribuído. Eu acho que tem que ter critérios, eu não sou favorável a uma renda universal, porque o Brasil é um país muito desigual. Então, eu acho que tem que ter foco, né? Você focaliza por território, por renda familiar. Você tem mecanismos muito eficientes hoje de focalizar a distribuição de renda. Ao contrário do que o governo fez agora, que o governo pegou os R$600 e falou, vamos distribuir os R$600. Não usou o cadastro único, como deveria ter usado, né? Acabou gente que não precisava, muitas denúncias de gente que não precisavam, aliás, muitas, quando eu digo muitas, mais de 2 milhões de pessoas receberam benefício indevidamente até agora, já identificados pelo Tribunal de Contas da União. Então, o que é a esperteza, né? Mas a gente não pode jogar a água do banho com o bebê junto, né? Não é porque tem esperteza que a gente vai
matar o programa. Ele é necessário para a retomada econômica. Muito bom. Estamos chegando aqui várias perguntas, a Adélia também, afirmações, falando: sem saúde não há economia que resista. O Carlos aqui dizendo: a solução é abrir o comércio, que precisa ser normalizado. E o Jorge aqui perguntando, o sindicato setor hoteleiro, quais soluções vocês veem para esse setor, o setor hoteleiro? Então, são questões muito interessantes. Você vê, mesmo essa questão de reabrir o comércio. Eu assinei o protocolo aqui em São Paulo para abrir no horário limitado e com algumas restrições. Mas aí nós temos dois gargalos que não se consegue resolver e, a meu ver, é do poder público. Primeiro, o transporte público. Então, aí fala, não pode gente ir no ônibus de pé. Você não consegue, você pega os ônibus, você vê quantas pessoas continuam indo do mesmo jeito que no passado. Então, o poder público precisa dar uma resposta a esse tema, como as aglomerações nas ruas próximo das lojas. O dono da loja não tem culpa se tem aglomeração fora, então é o poder público que tem que resolver essa situação. Eu acho que nós podemos ir abrindo o comércio, os hotéis. Se eu falar dos hotéis, os hotéis e bares e restaurantes foram os que mais sofreram, porque eles ficaram literalmente fechados praticamente mais de 100 dias. Muitos não vão nem abrir mais. Vários restaurantes a gente viu em notícias que não abrem mais. Foi realmente um prejuízo sem tamanho. Tem um restaurante, não sei se vocês conhecem aqui no centro, chamado Itamaraty. Itamaraty, sim. Eu ia almoçar lá muitas vezes, lá no centro. Estão tentando ver se... Porque tinha funcionário com 38, 40 anos. Patrimônio. Então, realmente, são situações que a sociedade tem que debater e discutir. E nós, do movimento sindical, com a área empresarial, nós temos que dar sugestões importantes, mas nós temos que, em primeiro lugar, valorizar a vida. A questão essa que nós vamos fazer amanhã. É ver de que forma nós podemos impedir essa contaminação, essa explosão que está sempre por vir, não é? E que já estamos passando de 100 mil e não se tem a vacina, que é a solução. Eu acho que a testagem, por exemplo, é uma questão da área pública que deve ser colocada à disposição da sociedade, para, como eu disse anteriormente, para detectar o assintomático. Eu não tenho a varinha de condão e a solução, mas eu acho que com equilíbrio, com o diálogo, nós vamos ter a capacidade efetiva de superar. E temos que buscar também, logo em seguida, o pós-pandemia, porque tem muitas coisas que vieram para ficar. O home office, com certeza absoluta. Eu vi uma reportagem recentemente que no escritório de advocacia de 500 metros quadrados fecharam, o pessoal vai trabalhar em casa. Ou seja, vai ter muitas mudanças, gerente de banco, ou mesmo a área administrativa de lojas ou de outras atividades, vai mudar. O e-commerce hoje, que tem 60%, 70% das vendas de algumas empresas. Então, agora vai mudar e vai ficar perene, só que nós temos que criar regras. O home office tem que ter regra, senão daqui a pouco todo mundo vai ficar louco, não trabalha nada com a escravidão. Temos que buscar quais as regras e, juntos, criar as alternativas do pós-pandemia. Daniel, só nesse sentido que o Patá falou, é interessante, né? Primeiro, regras para o home office, né? O que estão fazendo conosco já é uma coisa inacreditável, né? Marcando reunião sexta-feira, 18 horas, 19 horas, ligando para não sei quem, final de semana, sábado, domingo, não tem mais horário. Eu acho que nós já estamos meio loucos, todos nós. Então, isso que o Patá falou é fundamental, Daniel, e você, como legislador, ficar de olho nisso, para que a gente tenha regras nessa questão do home office. Eu queria deixar também uma pergunta para o Patá, Dani, se você permitir. Lógico, uma pergunta lógico. que me incomoda. Como é que vai ser essa parte do comércio, do e-commerce, que a gente apoia e utiliza, etc., do ponto de vista sindical, né? Porque, primeiro, claro, o e-commerce, como toda a parte de tecnologia, acaba mudando a relação do emprego, né? Quer dizer, muitos empregos vão ser fechados, porque outros serão abertos, mas muitos serão fechados, a barriga no balcão, né? Como é que fica isso no meio sindical? Do comércio, claro. Bom, esse é um tema que nós estamos discutindo já de muito tempo, porque as mudanças da tecnologia, a quarta revolução,
que a terceira revolução, na área de serviços, principalmente nos bancos, ela ceifou milhares de empregos. Naquela oportunidade, tinha mais de 1 milhão de empregos há 20 anos atrás, na área dos bancos, hoje tem 400 mil. E essa quarta revolução vai fazer mais uma tragédia nesse particular. Concomitantemente, tem, logicamente, empregos qualificados da tecnologia, os aplicativos, né? Porque a inteligência humana é extraordinária, né? Sempre está criando. Você pega hoje o telefone celular, o que ele menos fala é ligar, porque você usa ele para tantos que são o Waze, aplicativo de compra de supermercados, máquina calculadora, ou seja, tem dezenas de alternativas dentro jogos, dentro do telefone, né? Além do que ele também usa para falar. E no e-commerce, ele já estava ampliando, né? Tem 2 ou 3 grandes redes aí, eu vou até falar o nome, Magazine Luiza e a Casas Bahia, né? Que já tinham por volta de 30%, 35%, já estava crescendo o número de procedimentos através ou dos aplicativos, ou da internet, ou das ligações, e não era mais por loja física. E já estava criando algumas questões que, na realidade, tivemos reclamação, que as pessoas compravam o aplicativo, chegavam na loja, só que o vendedor da loja, que carregava a mercadoria, põe no carro e não ganhava absolutamente nada, e tinha até ironia do consumidor. Está vendo? Você está aqui e não está ganhando nada. Quem ganhou foi quem me vendeu por telefone. Isso já estava começando a criar, e nós chamamos essas empresas para criar algumas regras, né? Porque não dá para ir contra a tecnologia, é impossível. A única lei, e você vai lembrar, Floriano, que existe no mundo impedindo a tecnologia, foi na época do Fernando Henrique, impedindo a automação dos frentistas. Acho que o único lugar do mundo que tem uma lei proibindo é aqui no Brasil, porque no segundo governo... Posto de gasolina. Posto de gasolina. Mas hoje você não pode mais fazer essas leis para impedir a tecnologia, mas nós podemos criar alternativas de adequação. E no mundo sindical, essa atividade do e-commerce, dessas 2 empresas, pelo menos, elas são representadas pelos comerciais, por nós mesmos. Só que diminui, porque a loja física ainda ela gera mais emprego do que o e-commerce. O e-commerce traz um resultado, do ponto de vista econômico, para a empresa muito bom, e para o consumidor muitas facilidades. Em especial na pandemia, teve 2 questões que nós observamos bem: o e-commerce e os aplicativos usando os motoboys. Os motoboys são da UGT, vocês acompanharam, nós fizemos aí algumas paradas por conta disso, né? Porque há um exagero. Hoje o motoboy é um avião, você passa em qualquer rua, eles vão na contramão, vão farol vermelho, porque eles são obrigados a cumprir o tempo e ganham R$ 1, R$ 2 por quilômetro, que é muito pouco, né? Então, é outro tema esse, né? Mas, de qualquer jeito, no e-commerce, nós temos que buscar essa alternativa, porque o e-commerce veio para ficar também, não volta mais. Ele veio para ficar e vai ser ampliado, né? Tem algumas redes de supermercados que tinham um percentual pequeno, 2%, 3%, mas já estão chegando a 10% das vendas também através do e-commerce. Nós temos que criar alternativas legais para que essas atividades não se transformem numa precariedade, uma atividade que abusa do trabalhador ou da saúde do trabalhador, mas veio para ficar e não há como impedir. Eu estava falando, Daniel, não, desculpa, só eu estava falando que um amigo comerciante, né, eu falei, bom, agora vai pegar a pessoa que trabalha no balcão da loja e pôr no estoque para fazer o despacho da mercadoria comprada pelo e-commerce, né? Até que eu fui visitar um desses galpões de uma dessas magazines grandes aí, que faz e-commerce, tudo informatizado, tudo robô, Daniel. Tudo Imagino. o robô, você faz o pedido no seu celular, no seu aplicativo, isso bate num computador, bate num robô, o robô vai na prateleira, sobe, pega o produto, desce e leva para o caminhão. E o Patá lembrou uma coisa interessante, esse não é um desafio nosso, óbvio, nós não podemos ser contra a tecnologia, ainda mais falando com o Daniel Lemberg, que é o pai da tecnologia, a vanguarda da tecnologia, né?
Mas essa é uma questão que a sociedade vai ter que discutir, né? Como é que nós vamos gerar emprego? E se a gente não gerar mais emprego para todos, então como é que quem tiver empregado vai financiar quem não está empregado? Que é um pouco a ideia da renda básica de cidadania. Porque se a pessoa não consumir, também não vai ter emprego. Também não vai gerar produção, não vai gerar consumo. Então, é um nó que a sociedade moderna vai ter que desatar. Essa questão das bombas automáticas nos postos de gasolina, que o Fatah trouxe, eu estava no centro dessa discussão no governo Fernando Henrique, e eu tinha muita dúvida. Mas quando chegaram, disseram, é o seguinte, hoje nós temos, naquela época, 120 ou 130 mil frentistas no Brasil que vão perder o emprego, porque a pessoa vai chegar no posto de gasolina, como na Itália, nos Estados Unidos, em vários lugares, vai pôr a gasolina no seu carro e vai embora, né? Então, a gente tomou uma medida meio esquisita ali naquele momento, mas, de fato, preservou quase 200 mil empregos que nós temos hoje no Brasil, que são os frentistas. Então, é um ponto que está colocado aí para futuras discussões. Patá, aliás, queria esclarecer, eu acredito na tecnologia como meio, viu? Para a gente viver melhor. Ela não pode ser como fim. Então, usar a tecnologia para dar mais qualidade de vida e não para perder emprego, né? Então, isso é muito importante deixar claro, porque muitas pessoas olham a tecnologia só pela tecnologia. Se a tecnologia não vier para a gente viver melhor, para a gente garantir mais igualdade social, ela não é bem-vinda, tá certo? E há outro problema que a gente está discutindo na Câmara e alguns outros vereadores colocam, e eu defendo os aplicativos de motofrete no sentido de que eles deem mais condições para os trabalhadores, porque é um absurdo, de fato, como você coloca, e a gente tem conversado com o Gil, que é o presidente do sindicato, o absurdo que eles ganham e como eles se matam, muitas vezes, para entregar. Nessa pandemia, eles fizeram um trabalho maravilhoso, os motofretistas. Se não fossem os motofretistas, a gente não tinha recebido um monte de coisa em casa, refeição, coisa de trabalho, assim por diante. Então, a gente precisa dar melhores condições para eles, sem sombra de dúvida. Tem que ter um kit básico, né, para que eles possam ter máscara, etc. Eles têm que ter melhores condições de trabalho. E tem outros vereadores que falam, não, mas você defende os aplicativos. Não defendo, defendo os motofretistas que fazem um trabalho muito importante. E eu queria, a gente já está chegando ao final aqui, foi muito rápido e muito boa nosso papo, fazer uma pergunta mais pessoal para vocês. Se vocês alteraram muito a rotina de vocês na quarentena e como é que é o dia a dia de vocês na pandemia. Se vocês também começaram, eu, por exemplo, lavo louça todo dia em casa, tiro lixo, né? Cuidar mais da casa, algo que a gente fazia menos, né? Eu tenho feito muito isso e queria saber se vocês têm feito também. Olha, eu, na realidade, aqui, eu fico impressionada com a minha mulher, porque minha mulher é uma advogada, tem um escritório, e nesses 150 dias eu não comi em restaurante nenhum dia, comi todo dia em casa e cada dia um menu diferente. Eu não sei como ela conseguiu lavar roupa, limpar a casa, fazer a comida, e eu só auxiliei um pouquinho. Eu fui passear com as cachorras, todo dia eu que passeio com as cachorras. Eu também. Eu, na realidade, me dedico muito a essas videoconferências, que, como falou o Floriano, não tem sábado, não tem domingo, começa às 8 da manhã, vai até 11, meia-noite. Isso, ultimamente, eu comecei a causar um certo estresse aqui em casa, porque apesar da minha mulher ter um escritório no centro, nesse período ela ficou home office. Eu pus numa mesinha onde eu estou agora o meu computador, o dela em frente ao meu, começando a trabalhar juntos, mas eu falo alto, e assim ela começou a nem entender os processos que ela estava fazendo, então aí causou um certo estresse. Mas, de qualquer forma, houve, lógico, muitas mudanças. No começo, não via amigo, não via família. Ultimamente, eu tenho ido lá nos meus pais. Né? Meu pai está com 93 anos e a minha mãe vai fazer 92. Estão ótimos, estão lúcidos. E eu vou todo sábado. Sábado faço uma visita, vejo alguns amigos, mas mudou realmente muito. Espero que essa vacina venha logo para que a gente possa, pelo menos, nós, brasileiros, latinos, né? Temos a questão da relação com as pessoas, o abraço, é fundamental. Então, estão com a esperança de voltar logo, mas nesses 150 dias não foi fácil. Mas estamos aí, no dia a dia, em defesa dos trabalhadores. Muito bom, Patá.
E você, Floriano, tem ajudado mais em casa ou não? Eu tenho ajudado mais em casa. Eu acho que todos nós ficamos mais tempo, né? E isso, de alguma forma, reorganizou a família, especialmente de classe média, né? Eu destaco isso porque eu fico imaginando o desespero de muitas famílias que vivem nas regiões mais periféricas, né? Nas comunidades mais pobres, mais carentes, com todo tipo de dificuldade, onde não chegam os motoboys, em que pese muitos são de lá, né? Mas as mercadorias não chegam lá. Você não pode pedir o seu iFood, o seu Loop, o seu isso, o seu aquilo, porque elas não vão. E são muitas pessoas dentro de residências muito, muito pequenas, né? Muito apertadas. Muitas delas não têm sala de estar, não têm um espaço de convivência, são cômodos onde aglomeram muita gente. Então, mas eu estou dizendo isso porque o esforço de convivência ele é evidente e ele com certeza está mudando relações pessoais, familiares. Então, o que vai sair disso fica para os sociólogos e psicólogos estudarem nos próximos meses, né? Mas o fato é que atingiu a todos, mais ou menos, atingiu a todos e atingiu especialmente as relações familiares. Muito bom. Gente, são 8 horas da noite. Muito obrigado aí pela participação, Patá, Floriano. Espero que a gente possa continuar mantendo contato. Patá, eu elogio e sempre falo muito bem de você, tem feito um trabalho belíssimo. Aliás, estamos juntos no grupo lá Direito Já, que também a ideia da gente construir aí propostas para sair da crise, fazer uma grande frente ampla. E o Floriano, enfim, o Floriano é irmão, amigo, está o tempo todo junto. Acho que eu falo mais com o Floriano que com a minha mulher ultimamente, Patá, né? Então, a gente está muito próximo o tempo todo. Muito obrigado pela participação dos dois, espero que todos tenham gostado e queria desejar uma boa noite a vocês e que a próxima live estejamos todos juntos outra vez, segunda-feira, 19 horas, com o Belisário. Vai ser muito legal. Como foi essa? Obrigado mesmo, Patá. Obrigado, Floriano. Boa noite também, se vocês quiserem desejar boa noite para todo mundo e ótimo final de semana, viu? Boa noite, Patá. Eu sou seu fã, viu? Quero só deixar registrado aqui. Boa noite, querido. Obrigado, Floriano. Obrigado, Daniel, e todos que nos viram para a telinha. Uma boa noite. Boa noite, gente. Até a próxima. Obrigado. Um abraço a todos. Beijos.